Evangelho. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez a minha saudação ao Padre Joaquim, que está confessando, ao Padre João Vivo, que você está por aqui, mas também serve a esta comunidade, aos amados irmãos e irmãs que hoje lotam essa praça bonita, né? Que maravilha, que bom estar convosco. Os que nos acompanham pelas redes sociais, também nós temos essa inovação. É bom estarmos aqui. Paraipaba aguarda com muita expectativa nesse momento do ano, 22 de outubro. É uma data memorável, porque nessa data se iniciam os festejos de Santa Rita, nossa querida padroeira. Se estendem até dia 1º de novembro. Já é uma tradição desta comunidade. Nós sabemos que o dia de Santa Rita é 22 de maio, mas por questões circunstanciais, Paraipaba escolheu celebrar em outubro. E como dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos, cabe muito bem, viu? Que maravilha, né? Pegou bem, que é o tempo do verão. E nós temos um espaço muito bom, privilegiado, essa praça aqui, é muito convidativa, parece um teatro, toda bem preparada para isso mesmo, que maravilha. Então, é um momento especial que vive a nossa comunidade de Paraipaba, mas tem outras comunidades, aqui tem gente de outros lugares, outros municípios, que vêm reverenciar Santa Rita de Cássia, nossa padroeira. E eu, para mim, é especial, porque já falei 1000 vezes,
que eu sou devoto de Santa Rita desde criança. Conheci Santa Rita através de uma vizinha nossa, que era Rita também, era a dona Rita, e minha mãe era muito devota de Santa Rita. Então, essas mulheres me falaram tanto de Santa Rita que eu tinha um desejo de saber, de aprofundar quem era essa santa. E quando eu tive a oportunidade, eu procurei pesquisar um pouquinho a vida de Santa Rita. No início, eu não gostei muito, porque era muito sofrimento. E ninguém gosta de sofrer. Ela passou por tanto sofrimento. Poxa, como é que a gente é devota de uma mulher que só sofreu na vida inteira? Mas aí depois eu entendi que todo o sofrimento dela foi compensado, recompensado pelo amor a Deus, a Jesus. E ela também compreendeu a dinâmica da vida cristã, porque o cristão é aquele que abraça a cruz. Então depois eu entendi que Rita fez a escolha certa, e não se arrependeu, deixou tudo por Jesus. A sua vida, é verdade, foi de sofrimento, mas ela não sofria com isso, porque ela tinha uma alegria interior, uma alegria espiritual, porque ela confiava em Deus. E ela amou tanto Jesus que assimilou até, a ferida, o cravo, a sua testa, todas as dores físicas também, porque ela tão bem se identificou a Jesus. Falar de Santa Rita é fácil, mas é difícil ao mesmo tempo. Não quero falar muito dela, porque ela já diz muito para nós. Seu testemunho de vida já é um evangelho aberto para todos nós. Que possamos seguir Rita, porque seguindo nossa padroeira, nós chegaremos até Jesus. Que na hora da dor, da adversidade, do aperreio, do perigo, do sofrimento, nós possamos sempre pedir o auxílio e a proteção de Santa Rita, na certeza de que sairemos vitoriosos, como ela saiu também. Ela terminou a vida feliz, porque ela confiou naquele que poderia aliviar a sua dor, libertar da dor do sofrimento, Jesus Cristo. É por isso que ela é santa, porque ela abraçou a cruz, nunca desistiu, mesmo nos momentos mais terríveis de sua vida, ela soube manter a fé. Por isso que ela é uma mulher admirável, e nós a admiramos aqui de modo particular em Paraíba. Irmãos e irmãs, está quase terminando o ano, e esse ano a nossa diocese escolheu um tema que está sendo refletido em toda a paróquia. A nossa paróquia, de modo geral, também refletiu a temática Igreja das Casas, Vocação, Graça e Missão, em alusão ao ano vocacional, e um pouquinho também pegamos a campanha, recordando a origem da nossa igreja, quando tudo começou nas casas, naquela época, quando não tinha ainda os templos, onde é que a família se reunia? Nas casas mesmo. Pequenos grupinhos de reflexão, os Atos dos Apóstolos mostram o início, a igreja nascente, quando pequenos grupinhos familiares se reuniam, ainda não tinha a Bíblia, mas tinha a palavra, em torno da palavra, das Escrituras, depois ali refletiu a vida, a doutrina dos apóstolos, e no final, aquele momento de confraternização, aquela merendinha, que ainda não era Eucaristia, não tinha o pão ainda, o pão eucarístico, mas aquele lanche que faziam já era um prenúncio da Eucaristia também. Então tudo isso é importante para a nossa missão hoje, recordar como nós iniciamos e que por um tempo ficou um pouco esquecido. E quando nós deixamos de rezar em casa, grande foi o prejuízo. Por isso estamos correndo atrás do tempo perdido, tentando resgatar esse tesouro que é fazer com que a nossa casa se torne uma igreja doméstica, que cada família se torne uma igreja doméstica. Por isso, Igreja das Casas, vivendo a nossa vocação, que é o chamado que São Luís faz, para realizarmos a missão que é a razão de ser da nossa igreja. Depois, o lema, sempre se escolhe o lema, e o lema é aquela passagem dos discípulos de Emaús, nós recordamos depois da Semana Santa, quando os cristãos, todos assustados com medo da morte de Jesus, ficaram assustados, ficaram com medo, estão fugindo de Jerusalém, a cidade que mata os profetas, que por último mata Jesus. Então, quem seguir Jesus, agora sai dali, porque a promessa de quem matou Jesus é que mataria todos os seus seguidores. Por isso não há o que esperar, é sair daquela cidade perversa. Então, os discípulos de Emaús vão voltando para casa, arrasados, assustados, abandonados, desanimados, parece que tudo estava perdido, não tem mais o que esperar, o sofrimento toma conta daqueles dois homens,
quando são surpreendidos por Jesus, que os acompanha e conversa com eles, pergunta qual o motivo da tristeza, e ele até responde neles com uma certa estupidez: você deve ser estrangeiro, não sabe o que aconteceu, senão não fazer pergunta dessa. Aí falou de Jesus, de si moço, a maneira como filmou. Aí Jesus aproveita para fazer a catequese, para explicar as escrituras, mas aqueles corações estavam fechados de medo. O medo paralisa. Quando a gente tem medo demais, você não vê nada ao seu redor. Só o medo mesmo. É terrível, né? Você está com trauma, tudo está traumatizado, não escutava o que Jesus falava. É preciso então Jesus partiu o pão. E naquele ato de partir o pão, seus corações se abrem, o medo desaparece, eles percebem a presença de Jesus. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, esta é a novidade, e agora, corações ardentes, pés a caminho. Eles falam: não ardiam nossos corações quando eles explicavam as Escrituras? Agora não recordar que ardia sim. E o coração aquecido pelo amor de Deus, ele se dispõe a sair em missão, a evangelizar. Meus irmãos e irmãs, nossos corações se aqueçam nesse momento. A festa da padroeira é o momento de aquecer os corações, é um grande retiro espiritual, é o momento de confraternização. Gente, todo canto, que beleza, as comunidades reunidas em torno da fé, mas também da confraternização. Portanto, é um tempo especial, o Kairos de Deus aqui na nossa comunidade. Depois, voltemos a olhar para as leituras que foram proclamadas na carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo tem a difícil missão de evangelizar Roma. Naquela época, Roma era o centro do paganismo. Os romanos eram povos politeístas, não haviam ouvido falar de Jesus, eram pessoas um pouco dominadas por cultos pagãos, né? Praticavam a idolatria, era um povo muito pagão. Até que São Paulo chega com a difícil missão de evangelizar, de falar de Jesus naquela terra. Mas pouco a pouco Paulo ele consegue, com a sua habilidade de falar, com o seu conhecimento das Escrituras, também com o episódio da conversão, o testemunho de sua conversão, que agora ninguém conhece Jesus, né, naquele encontro de Damasco, e também, claro, sobretudo com a força do Espírito Santo. Paulo, exílio pregador, ele pouco a pouco vai fazendo também o discipulado ali em Roma, tanto é que mais tarde Roma torna-se o centro do cristianismo. Hoje Roma é a capital do cristianismo, né? Graças, sobretudo, ao esforço de Pedro e também de São Paulo. São Paulo vai dizendo que o homem, o ser humano, tem que sair da sua condição de carne, homem carnal, e evoluir para um plano espiritual. Essa também, meus irmãos e irmãs, é a nossa meta, é a nossa luta. Nós somos carne, somos matéria, mas também somos espírito. E enquanto vivemos, enquanto estamos lúcidos, nós travamos essa luta, essa batalha, né? Ou não? Eu travo todo dia, toda hora. O lado carnal falando forte, o pecado arrastando, seduzindo, e a gente combatendo, querendo ser santo, e o cão arrastando até acolá, né? Armando as armadilhas e pegando a gente até acolá e derruba. Mas a gente não desiste porque nós temos uma meta a atingir. Nós queremos ser santos, queremos viver como seres espirituais. Nós sabemos que só irão para o céu os santos. O céu não é lugar de pecador. Ah, Padre, Jesus perdoou os pecadores, sim, mas o pecador arrependido. A gente não deve se contentar com o tipo de pecador, não. Não basta ser pecador. Temos que evoluir, sair dessa condição de pecadores para nos tornar cristãos. O céu é a morada de Deus e Deus é santo. Por isso, nós devemos continuar todo dia lutando com essa força estranha. Semana passada, São Paulo, nesta mesma carta aos Romanos, dizia: tem uma força estranha que age em mim, e eu faço o mal que não quero, e deixo de fazer o bem que quero. Ou seja, Paulo quer fazer o bem, mas acaba por fazer o mal. O drama de Paulo é também o nosso drama, mas nós não podemos desistir enquanto não atingirmos o nosso objetivo. Claro que sozinhos é impossível, por isso precisamos pedir a força do Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, assim como vem Santa Rita, nos protegendo, nos fortificando para que possamos continuar a nossa missão.
Depois, o salmo tão bem cantado, gostei da harmonia do salmo, a voz bonita que cantou. Nosso Deus é o Deus que salva, é o Deus libertador. Jesus, Salvador, Deus libertador, que nos liberte de todos os males, de todos os perigos e, sobretudo, do pecado. Nós possamos sempre buscar esse Deus. Depois, irmãos e irmãs, o Evangelho mostra, como sempre, nesses dias, o embate de Jesus com as forças opostas, seus adversários, os grupos que se opunham ao Evangelho. De modo particular, os fariseus, que eram um grupo da elite de Israel. Os saduceus e fariseus eram dois grupos dominantes, muito fortes, politicamente, economicamente, até religiosamente falando. Então, eles eram legalistas e queriam, de qualquer modo, atrapalhar a vida de Jesus. Ora, eram judeus, e o judeu guarda o dia de sábado. Sábado é um dia especial. No sábado não é permitido fazer nada a não ser rezar, oração e descanso. É um dia especial para o judeu. Mas eles eram escravos da lei, eram legalistas e às vezes faziam algo que não devia, mas tinha um discurso hipócrita, fariseu mesmo. Então, Jesus hoje, ele se depara com uma situação. Primeiro, está cumprindo o preceito judaico de ir para a sinagoga. A sinagoga é a casa de oração do judeu. A nossa casa é a igreja, nós somos cristãos. E o nosso dia agora é domingo. Nós somos povo da nova aliança. Então, para nós, domingo é o dia mais especial, que também não é bem observado. Hoje em dia, domingo é um dia comum. É feira, é comércio, tudo aberto, é shopping, tudo, praia. Quase ninguém, muita gente trabalha hoje, quase ninguém observa esse dia. Mas era um dia santo. Bom, sábado era o dia santo do judeu, e eles procuraram observar. Mas hoje Jesus se depara com a cena que era uma mulher, uma sofredora, uma pessoa doente, toda curvada, toda desmantelada. Já fazia 18 anos, hoje é muito comum encontrar alguém assim, né? De uma hora para outra a coluna trava, você fica todo cheio de dor. Até eu está acontecendo, estou perdendo a minha juventude. Tem dia que eu não quero levantar, não dá. Aí tem que dar umas pichadas para poder aquecer, é verdade? Então essa mulherzinha fazia 18 anos. Bem tortinha de dor, e sofria muito. Aí Jesus vê aquela mulher, Jesus via tudo, né? Observava tudo, sobretudo os mais sofridos. Então, aquela mulher curva, ainda jovem, chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus chama aquela mulher: vem cá, mulher, que negócio é esse? Por que está cortando assim? E ali, Senhor, está com 18 anos que eu sou, perdeu um negócio que está me curvando, todo encurvado. Aí Jesus pega aquela mulher e diz: pois eu vou te libertar hoje. Eu vim para libertar quem está sofrendo. E Jesus cura com simples palavras: mulher, estás livre da tua doença. Olha, só com um toque, só com uma imposição. Que maravilha! É o Rei de Deus que vir para a história. Porém, aquele gesto incomoda muito os seus adversários. Por quê? Porque era sábado. Sábado não era permitido fazer nada. Então vamos criticar Jesus: como você faz uma coisa dessa? Você diz que é homem de Deus, que não está cumprindo a lei. Se o senhor sabe que ele sabe é dia de descanso, da oração. Aí Jesus tem categoria para falar, fala com a autoridade, não com autoritarismo, mas com a autoridade. E aí vira uma palavra bem grande: hipócrita. Outra palavra vai dizer sem vergonha, mais ou menos assim, parecido, né? Falso, mais ou menos isso. Pesquisa que é hipócrita, é um falso, sem vergonha, um que aparece, tá. Então, Jesus não vai falar, não, vai pá, a cara dele: hipócritas. Aí pergunta: vocês são contraditórios. Como é que vocês são tão observadores da lei, mas vocês soltam os animais para comer de sábado? Não trabalham, não soltar os animais, da forragem do animal, não uma maneira de trabalhar. Vocês são muito contraditórios, para que se hipócrita. Aí pergunta: essa mulher amarrou Satanás por 18 anos, porque toda doença na época era atribuída ao Satanás. Eu creio que doença não é de Deus mesmo, não, viu? A doença não pode ser de Deus, que coisa ruim não é de Deus. Às vezes acontece, a gente procura a doença, às vezes a doença procura a gente, já vai, mas acho que ninguém quer estar doente, a gente quer estar sadio, né? Confiado, né?
tá? Né? Adulta, tanto é que quando a doença procura um médico, vai para um hospital, tal, porque quer se curar. Deus não quer ninguém doente, não. Mas aí também tem que fazer o nosso parte. Tem gente que procura descer e ficar por ali procurando para ver se tem pena. Não. Jesus não gosta de coitadinho. Ninguém gosta de coitadinho. Tem que ser procurar a saúde. Bom, então, durante 18 anos, Satanás amarra essa mulher, eu solto agora, e você vem com essa coisa aí, não deveria se libertar dessa prisão, ninguém sabe, né? Então, todo dia da gente fazer o bem, não? Aí, essa palavra também cala lá os inimigos de Jesus. Eles ficam envergonhados, porque eles dizem, não, mas a gente sabe que não pode fazer nada. Quer dizer que eu vou deixar morrer alguém, a gente sabe, é pecado fazer o bem? Jesus sai, está com uma tacadinha bem direito. E aí, cria dois grupos. O grupo que se alegra com a atitude de Jesus, né? Os que são beneficiados, e os legalistas que veem Jesus como uma ameaça, como ele perdeu o poder, que se fundamenta na hipocrisia e usa da religião para oprimir também, para manter essa lei injusta. E Jesus liberta de todas as prisões, de todos os preconceitos, de tudo aquilo que faz mal à vida, que Jesus é o Deus da vida. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos essa força de Jesus que agiu em Santa Rita, nós possamos, impulsionados por ela, por sua espiritualidade, por seu carisma, também acolher Jesus em nossas vidas, que Deus, diante das adversidades, dos sofrimentos, que muitas vezes nos assustam, nós possamos ter a fidelidade, a nossa igreja, olhando para os santos que passaram momentos difíceis, mas resistiram até o fim. Que nós continuemos a mão da nossa igreja como discípulos missionários, que nossos corações possam também vibrar de alegria, arder de alegria e de entusiasmo, por ser católico, por ser cristão, por pertencer à igreja de Jesus, olhando para Jesus, nosso fundador, olhando para grandes vultos da história hoje, o oficial, o Papa Francisco, esse homem de Deus, que tão bem assinou a leitura do Evangelho e procura no dia a dia viver esse Evangelho. Nós somos uma igreja linda, nós possamos não nos orgulhar, porque o orgulho não é coisa boa, mas possamos nos sentir felizes por pertencer a essa igreja de Jesus, dos santos e nossa também, né? Chamados a ser santos. Que esse momento especial em que estamos vivendo seja um grande impulso para aprimorar nosso conhecimento de Deus e a nossa vivência da espiritualidade fundamentada em Jesus Cristo. Desejo para vocês uma boa continuidade de festa e possamos depois colher os frutos que foram semeados ao longo desses dias. Que Santa Rita nos acompanhe e nos ajude a ser bons cristãos. Amém. Fiquemos de pé. E nós sabemos que só deve rezar o credo de domingo, mas hoje é domingo também, porque hoje é festa, então festa é domingo. Professemos a fé que Santa Rita professou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.